Fala pessoal, meu nome é César, trabalho sozinho, sou barbeiro da Barbados Barbershop, sou formado em publicidade e eu vou falar para você o que eu fiz usando as duas experiências como publicitário e como barbeiro e proprietário. Queria passar para vocês a minha experiência como barbeiro até aqui. Então eu vou fazer os 3 vídeos falando exatamente como que foi a etapa, como tudo aconteceu. Quando eu comecei a cortar cabelo, não existia vídeos para pessoas iniciantes falando sobre como alugar o local, como fazer um bom atendimento, não tinha como lidar com o cliente e não tinha nada explicando sobre o início, realmente de fato como que é o início. Então eu vou falar para vocês na real como que funciona e como que funciona o cérebro da gente, como o nosso cérebro o tempo todo está boicotando a gente e como a gente pode fazer para poder sair disso, tá bom? A questão da resiliência, a questão da insistência, saber o momento certo de você sair, conseguir entender os sinais que está acontecendo para poder você sair. Hoje eu trabalho sozinho, certo? Eu tenho capacidade de colocar mais pessoas, mas eu trabalho sozinho. E eu vou explicar qual que são os motivos pelo qual eu trabalho sozinho. Para mim é mais conveniente, mas se para você não é conveniente, você quer crescer, você quer investir, tal, eu vou te dar o passo até aqui. Aí daqui para frente, você consegue decidir se você vai ampliar o seu negócio, se você vai abrir mais filiais, até onde você quer chegar, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu queria passar para vocês é o seguinte, como eu comecei? Comecei num lugar pequeno e aonde não passava pessoas, passava muito carro só, e aquilo ali na minha cabeça ia ser um bom atrativo. Só que eu escolhi um lugar pequeno, um lugar meio isolado, onde era a barbearia de bairro, e por ali eu fiquei durante 3 anos. E durante esses 3 anos aí eu fiquei passando certas dificuldades, como todo começo de comércio passa, que é a falta de experiência, a falta de equipamentos, a escassez, o ambiente como não é o propício ainda no qual você deseja, mas você tem que fazer o melhor com o que você tem na hora. Para com esse negócio que às vezes a gente começa a olhar e se frustrar. Um dos pontos é esse, quando você começa a olhar na internet e você começa a ver o cara falando a melhor máquina é o UAU Sênior, agora tem a UAU 100 anos, tem a Andes não sei das quantas, sabe? Cara, se eu comecei com uma maquininha da UAU amarelinha, quem tem sabe como que é, 5.000 RPMs, uma maquininha da Gama, uma coisa simples. O meu balcão era uma porta de guarda-roupa, o meu espelho eu comprei no R$1,99. A única coisa que eu tinha de fato era uma cadeira, não era a cadeira reclinável, era uma cadeira hidráulica comum como outra qualquer, bem simples. E foi nisso que eu comecei. Eu não tinha uma outra alternativa. Eu sabia que eu queria cortar cabelo, eu sabia que eu queria essa profissão para mim, mas era o que eu tinha. Eu não fiquei esperando, não vai dar certo porque eu não tenho a cadeira da Ferrante, porque eu não tenho esses equipamentos. Não, cara. Faz o que você tem. Ninguém sabe disso. Você tem que colocar na cabeça o seguinte, as únicas pessoas que conhecem os equipamentos são os barbeiros. Nenhum dos seus clientes ele vai ficar olhando se você tem equipamento X ou Y. Ele quer saber do resultado, aonde você tem que focar sempre. Esqueça esse fato de você querer ganhar dinheiro. Esquece isso, cara. É focar na qualidade, é focar no seu atendimento, é focar no seu conhecimento pessoal. Invista em você. Fez um curso de barbeiro? Não fique se limitando ao curso, esperando só o final. Muitas vezes eles dão um curso sábado, ou muitas vezes dão segunda-feira. Não, então você não tem que se apegar a isso. Hoje em dia temos uma ferramenta importantíssima, fortíssima, que é o YouTube, onde você pode fazer um complemento daquilo que você aprendeu em aula. Agora, a segunda coisa, depois que eu fiquei nessa barbearia durante 3 anos, apanhando, ralando, ali eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, né?
Um dos critérios que também eu acho muito importante é que você comece devagar. Se você pega um lugar pequeno, você vai pegar poucas pessoas. Essas poucas pessoas, por ser pequeno, o valor vai ser menor do aluguel e você consegue pagar esse aluguel com as pessoas que entram. Essas pessoas aí, elas vão pelo valor, elas não vão pela qualidade. Então elas vão lá para resolver o problema delas. Elas vão chegar lá e vão falar assim, quero cortar meu cabelo, quanto que é? R$10. É isso mesmo. Então vai lá e corta. E assim você vai aprendendo, você vai apanhando. Então é ali que você vai apanhar, é ali que você vai cortar a orelha, você vai se cortar, isso daí é o resto da vida. Se cortar é o resto da vida, tá? Porque todo mundo se corta o tempo todo. Porque você está lidando com materiais cortantes, então ali na hora que você está cortando ali, ou puxando a mecha, cortou, você vai picotar quando a tesoura é nova, ou maior, muito grande, você vai cortar aqui, isso daí é normal. O gilete às vezes escapa da mão e você acaba cortando o dedo. A partir desse tempo que eu fiquei lá, 3 anos aprendendo, apanhando, eu achei que eu estava preparado para poder ir para um lugar maior. Algo me segurava ali, e era justamente o medo, o bendito medo. Só que acontece, forças maiores me forçaram a sair do local. A locatária, ela queria aumentar o valor do aluguel, eu tinha problemas lá, que era uma serralheria do lado, então era um barulho infernal, e aquilo ali me incomodava. Você, por ser autônomo, você ser proprietário, você não precisa mais passar por isso, entendeu? Você tem que entender a hora de você sair de cena. O que acontece é o seguinte, aí sim, quando eu estava com toda a minha base, eu já tinha trocado a máquina de corte, eu já tinha me preparado psicologicamente, sabia que eu estava preparado para lidar com o público. Então aí o que eu fiz? Peguei e fui para um lugar maior, era o dobro do valor. Eu tinha insegurança se ia dar certo ou não, porque na minha mente ainda estava gravado o valor que eu tinha dificuldade para pagar. Então eu saí de um lugar que custava lá o aluguel na época, 2012, 650, que já não era barato, devido ao valor do salário mínimo da época lá, já não era barato. Eu fui para um lugar de R$900. Então teve até uma dúvida, conversando com a minha esposa, será que vai dar certo? Como é que a gente vai sair de um lugar que a gente já vê que tem dificuldades para pagar, para um lugar que a gente tem que é muito maior o valor? Então, na minha cabeça é o seguinte, não temos mais alternativas, temos que sair daqui, entendeu? E foi com medo mesmo, entendeu? Então, quer dizer, não fui no susto, eu não saí do zero e já fui para um lugar foda, arriscar. Eu me arrisquei em um lugar pequeno, porque aí você consegue voltar 2 casinhas, entendeu? Para cada coisa que você vai se preparar, você tem que experimentar. Você não coloca uma comida quente na boca quando você vê fumaça. O que você faz? Você experimenta, você assopra. Quando você entra numa piscina, você não vai entrar de uma vez para saber se ela é gelada ou se ela tá boa água. Você põe o pé e é isso. Então é a mesma coisa, você vai experimentar. Você fez o curso, ou seja, você se preparou, e aí depois você vai experimentar. Você pega os recursos mínimos que você tem para poder você conseguir sobreviver, para poder você conseguir manter aquele local, pelo menos no mês seguinte. Você vai procurar fazer um bom atendimento, você já aprendeu a executar um corte, você já aprendeu a ouvir, só que você ainda não aprendeu a economizar. Porque todo dinheiro que entra, você é obrigado a pagar as contas. E não tem jeito. E é dessa forma mesmo. Não existe processo milagroso. Quando você vê nas redes sociais, ganhe R$30 mil em um mês. Cara, não existe milagre. Se fosse assim, não tinha pobre no país. Entendeu? É só você se arriscando, indo lá e testando, e você vê como funciona. Muito estudo, muito investimento em você, muito investimento no seu potencial. Se valorize, aprimore o seu conhecimento.
O seu autoconhecimento ninguém te tira. Você é um barbeiro em São Paulo, você vai ser um barbeiro no Rio, você vai ser um barbeiro na Bahia, você vai ser um barbeiro na Europa, você vai ser um barbeiro nos Estados Unidos. Entendeu? Porque ninguém te tira esse conhecimento. Tá? Olha aí como a gente foi valorizado desses últimos 20 anos até aqui. O barbeiro de bairro era só para você resolver o problema. Quando foi chegando a modernidade, quando foi chegando a autoestima do homem, o homem se descobrindo, o homem vendo os seus valores, eles passaram a se cuidar mais. E isso daí deu um impulso no ramo da barbearia, no mercado da barbearia. É um tipo de serviço que ele, se você souber fazer ele muito bem feito, e você não tiver com foco só no dinheiro, vai te trazer um retorno de médio a longo prazo, mas vai te trazer um retorno, tá bom? Quando eu saí de lá e vim para a barbearia, então eu peguei o conhecimento, lembra que eu te falei do conhecimento? De novo, então vamos usar ele agora. Sentei procurando um lugar, qual que era o critério para poder encontrar o lugar? Fui lá, procurei como que era o ponto de atendimento para serviços de bairro. Então qual que eram os critérios que eu usei, tá? Isso serviu para mim. Se serve de alguma outra forma para qualquer outra pessoa, beleza. Tudo que eu falo aqui é baseado nos meus conhecimentos, ok? Então, se tiver lá o Joaquim da Paraíba, não é assim não, porque bom que é bom, ele é bom em qualquer lugar, até debaixo d'água, ele pode morar lá no último andar que ele vai ter cliente a rodo, tá? Comigo, tá bom? Comigo foi assim. Cheguei aqui, o que eu analisei? Primeiro, um ponto de atendimento ser um lugar onde passe bastante pessoas, pedestre, locais de pedestre, porque eu tomei porrada lá atrás, que era só carro. Eu achava que pelo fluxo de carro, muitos carros, vão olhar, você está preocupado com o trânsito, para não bater, você não está preocupado você não vai ficar olhando fachadas, uma barbearia, uma padaria, um restaurante, não. A não ser que você coloque um letreiro lá, enorme, balançando, girando lá, um ou outro vai olhar, mas isso daí é irrelevante para a pessoa. Se não fizer parte do bairro dela, ela tiver só de passagem, ela não vai olhar aquilo. E normalmente o que acontece com o público das barbearias? Eles são fiéis. Então o cara pode ser o lugar mais bonito do mundo. Se o cara está acostumado a cortar com o Joãozinho da rua de trás, é lá que ele vai, entendeu? E ele se sente bem ali. O lance não é só sobre corte de cabelo. O lance, eu vou falar agora para vocês, o lance é se sentir bem. A pessoa, o homem, ele quer evitar o estresse. Mulher gosta desse negócio do consumo, do novo, do bárbaro, do luxo, do glamour. O homem não. O homem ele quer resolver o problema dele, ele quer se sentir bem. Qual foram os critérios que eu usei para poder chegar até aqui? Procurei um lugar, certo? Um lugar que tivesse bastante pessoas. Então nesse lugar, onde você encontra normalmente, são avenidas. Normalmente são avenidas. Então quando eu fui procurando nas avenidas, eu olhava lá para alugar. Quando eu olhava para alugar, o que eu observava? Parava ali no lugar um pouco, ou ficava dentro do carro. Quando conseguia pegar a chave para poder visitar o lugar, eu entrava lá e abria a porta e ficava observando qual que era a reação das pessoas. Então, eu olhava o fluxo, eu olhava se tinha bastante movimento. São 5 critérios que a gente avalia quando vai alugar um comércio. Eu usei 5 critérios. Você pode usar mais ou menos, aí vai de você. Eu sentei na fachada. O que eu observei? Primeiro, fluxo de pedestres. Quanto mais pessoas passando a pé, mais lento passa, mais te observam. Outro critério, do lado da sombra, durante o dia. Entendeu? Porque a sua maior clientela, ela vai ser na parte da manhã e na parte da noite. Porém, você precisa de pessoas à tarde para poder consumir o seu serviço. Procurei um lugar, certo? Um lugar que tivesse bastante pessoas. Então nesse lugar, onde você encontra normalmente, são avenidas.
Quando eu olhava para alugar, o que eu observava? Parava ali no lugar um pouco, ou ficava dentro do carro. Quando conseguia pegar a chave para poder visitar o lugar, eu entrava lá e abria a porta e ficava observando qual que era a reação das pessoas. Eu olhava o fluxo, eu olhava se tinha bastante movimento, e aí veio os critérios que eu avaliava. Eu usei 5 critérios. Você pode usar mais ou menos, aí vai de você. Eu sentei na fachada. O que eu observei? Primeiro, fluxo de pedestres, certo? Quanto mais pessoas passando a pé, mais lento passa, mais te observam. Outro critério, do lado da sombra, durante o dia, entendeu? Porque a sua maior clientela, ela vai ser na parte da manhã e na parte da noite. Porém, você precisa de pessoas à tarde para poder consumir o seu serviço. Então, até aqui, tudo bem? Vou finalizar e vou continuar no próximo vídeo para poder não alongar, tá bom? Então você vai seguindo aí na trajetória, tá ok?